Você acha que tem disciplina nos seus investimentos? Acha que a economia comportamental afeta suas decisões de alguma forma? Para quem não me conhece, eu sou o Ramiro Gomes Ferreira, fundador do Clube do Valor, planejador financeiro e gestor de investimentos. E nesse vídeo eu quero trazer uma temática que eu acho muito importante para todos os investidores. Eu disse todos os investidores. Estou falando de economia comportamental. Aqui eu vou te apresentar 12 diferentes vieses emocionais que podem fazer você tomar decisões erradas nos seus investimentos e perder muito dinheiro. Se você quer estar preparado para enfrentar o seu maior inimigo na caminhada rumo à independência financeira, então é bom assistir esse vídeo até o final. Mas antes disso, eu quero convidá-lo para curtir esse vídeo, dar o seu joinha aqui, se inscrever no canal do Clube do Valor para ajudar a fortalecer essa grande comunidade que a gente está formando e clicar ali no sininho ao lado do botão da inscrição para que você receba aí novas notificações a cada vídeo novo do Clube do Valor. Porque o vídeo de hoje está muito bom e eu tenho certeza que você tem muito a aprender, tem muita novidade aí para conhecer. Feito isso, podemos rodar a vinheta e voltar aqui com o conteúdo. Você já sentiu que as decisões financeiras que você toma não são sempre as melhores? Que às vezes parece que você está meio que se auto-sabotando? Se sim, pode ficar calmo, não precisa te preocupar. Porque esse é um resultado normal de quem se deixa levar pelos vieses emocionais e não conhece ainda alguns conceitos de economia comportamental. E esse grupo de pessoas que ainda não conhece esses conceitos e que se deixa levar por vieses emocionais representa aí 99,9% dos investidores no universo mundial. Felizmente, esse é um tema que está ganhando cada vez mais importância no universo financeiro e até mesmo rendeu o Prêmio Nobel de Economia no ano de 2017. E exatamente sobre esse assunto que eu quero falar nesse novo vídeo do canal. Além de trazer uma boa definição do que é economia comportamental, eu também vou te apresentar 12 diferentes vieses emocionais que podem afetar as suas decisões financeiras. Esses vieses, ou se você preferir chamar essas tendências emocionais, elas derivam de um discurso de Charlie Munger, que é um grande parceiro, sócio e amigão que ninguém mais, ninguém menos que Warren Buffett, que é o maior investidor da história. E nesse discurso de Munger, ele apresenta as tendências comportamentais que podem afetar a mim, podem afetar a você e que podem afetar a todo mundo na hora de investir. Sempre bom ressaltar que esse vídeo aqui ele é baseado num blog post de Jay Jung, que é o autor de um blog de investimentos norte-americano chamado Old School Value, que eu admiro muito, acompanho toda hora, e o Jay ele consolidou os ensinamentos desse discurso de Munger num artigo dele, em que ele estava 19 vieses emocionais, e eu separei aqui aqueles 12 que eu achei os principais, para apresentar nesse vídeo aqui. Minha grande missão, meu grande objetivo aqui é te ajudar a identificar cada um desses vieses no seu dia a dia, para que assim você possa eliminá-los do seu comportamento, porque apesar de ser muito difícil eliminar esses vieses, identificar eles é o primeiro passo necessário, para que a gente consiga eliminar, identificar um problema para depois vencer esse problema. Então, antes da gente partir para essa listagem dos 12 vieses, eu acho válido só falar um pouco sobre a economia comportamental propriamente dita. A teoria da economia comportamental, ela parte de um princípio muito forte de que nós, seres humanos, não somos totalmente racionais quando o assunto é dinheiro. Então ela vai contra a teoria econômica normal, a teoria econômica original. E o que ela diz? Que na verdade existem diversos fatores que podem impactar a nossa tomada de decisão, mesmo que a gente não perceba que esses fatores impactem a nossa tomada de decisão. E quando a gente fala em fatores que afetam a nossa tomada de decisão, provavelmente você tenha pensado aí em acontecimentos políticos, noticiário econômico, noticiário social até mesmo, e esses costumam ser aqueles fatores mais lembrados. Mas acredite em mim, até coisas pequenas, como o fato, por exemplo, do dia tá quente ou tá frio, podem impactar diretamente no nosso processo de decisão. E a economia comportamental, ela tenta identificar esses fatores e entender efetivamente como eles realmente podem impactar nas nossas decisões relacionadas ao universo financeiro. Então, vamos lá, vamos para a lista e vamos falar sobre esses 12 vieses comportamentais.
subestimar o poder dos incentivos. A primeira tendência que a gente tem é a de subestimar o impacto, ou a força dos incentivos que a gente recebe e que as outras pessoas recebem. Para ilustrar esse viés, o Munger ele conta uma história de um executivo da Xerox que não estava entendendo porque a mais nova máquina produzida pela empresa não estava vendendo tão bem quanto a antiga, sendo que essa nova máquina, ela era bem melhor em todos os aspectos do que a máquina velha. Ela era mais tecnológica, tinha um preço competitivo, era meio que uma evolução da máquina velha. Então, quando esse executivo ele começou a investigar esses fatores, ele descobriu que havia um acordo de comissão com os vendedores, que davam incentivos maiores à venda da máquina inferior. Ou seja, não importa o quão boa era a máquina nova, os incentivos para vender a máquina velha estavam impedindo o crescimento das vendas do novo equipamento. Então, isso é só um exemplo, E aqui eu faço um paralelo com as suas decisões do mercado financeiro. Você deve sempre, antes de tomar qualquer decisão que envolva a ajuda de um profissional, questionar como essa pessoa, como esse profissional que está te ajudando está ganhando dinheiro. Essa, para mim, é a forma mais direta e mais eficaz de entender qual é o incentivo maior da contraparte, da pessoa que está supostamente te ajudando. Simples negação psicológica. O segundo viés emocional que temos é o da negação psicológica, às vezes de fatos que são bastante evidentes. Para não entrar em exemplos políticos aqui do Brasil, eu vou dar um exemplo que são o exemplo das mães de criminosos que foram comprovadamente culpados, mas que mesmo assim tentam defender até o último fio de cabelo a inocência dos seus filhos. Então nós, seres humanos, em um aspecto ou outro, a gente também pode manifestar esse tipo de cegueira para fatos óbvios e inegáveis. Então tome muito cuidado com esse viés aqui. Acreditar que correlações passadas vão te ajudar a tomar boas decisões. A terceira tendência que temos é a de achar que uma correlação que aconteceu no passado vai sempre nos ajudar a tomar boas decisões agora. Imagine, por exemplo, que você tenha 2 produtos para vender, um mais caro que o outro. O que você acha que aconteceria se aumentasse o valor do produto que é mais barato, deixando com um valor mais alto do que o outro? Evidentemente, o senso comum vai nos dizer, vai nos dar a entender, que esse produto vai começar a vender menos, mas na prática isso não é necessariamente verdade, o que necessariamente acontece como alguns estudos mostraram. Em alguns casos, quando você aumenta o preço de algum produto alternativo, da sua loja, do seu mix de produto, é possível conquistar uma faixa de mercado maior do que se você colocasse o preço abaixo do preço pelo qual o seu concorrente vende. Então, vai contra aí essa nossa tendência que a gente tem de acreditar em correlações de outros setores, de outros momentos da nossa vida. Tendência à reciprocidade. O quarto viés que nutrimos em nosso comportamento é o da reciprocidade. Quando alguém faz algo para você, você se sente obrigado a retribuir, mesmo que não perceba. E essa tendência ela foi verificada em vários casos, mas aqui eu vou citar um estudo bastante curioso. Em uma universidade, o pesquisador perguntava aos estudantes se eles se importariam de passar uma tarde com delinquentes juvenis no zoológico. Provavelmente, assim, dando a entender, que os estudantes deveriam ajudá-los em sua recuperação. Com essa abordagem, com esse tipo de pedido, 1/6, ou cerca de 17% das pessoas aceitavam ajudar. Então eles fizeram uma nova abordagem em que o pesquisador ele questionava as pessoas, aos estudantes, se elas se importariam de passar 2 tardes com delinquentes juvenis no zoológico. Nesse caso, ninguém, ou 100% das pessoas, disseram que não. Mas em seguida, o pesquisador fazia o mesmo convite, reformulando o pedido para apenas uma tarde. Então, não quer 2, então quem sabe uma tarde. Qual o resultado? Que metade, 50% das pessoas se comprometeram a ajudar nesses casos. Ou seja, onde é que a gente quer chegar com isso? O pesquisador reduziu o tempo da tarefa e os estudantes, para retribuir ou para serem recíprocos com essa diminuição da tarefa, passaram a aceitar ela com mais frequência. Então, o viés da reciprocidade, eu uso bastante ele na minha vida de educador financeiro. Pode perceber, ver qualquer vídeo meu, que você vai lá ver várias vezes eu pedindo o teu like no vídeo ou tua inscrição no canal para clicar no sininho. É até um scriptzinho pré-pronto. Então, se você está vendo agora, pode deixar seu like. E aqui sempre a ideia da reciprocidade. Eu te dou conteúdo gratuito, eu faço vídeos para você semanalmente, 3 vídeos por semana, e você me paga aí, me retribui, nos retribui com a sua participação, com a sua audiência. Então, veja como ele está realmente dentro do nosso dia a dia em outros setores também da nossa vida. Decisões com base no excesso de influência social. O quinto viés afirma que nós temos tendência de tomar muitas decisões com base na influência social em excesso. Você já reparou que há muitas pessoas que compram um produto só porque os outros estão falando dele, só porque os outros estão comprando? E aqueles que simplesmente começam a se comportar de forma igual aos seus ídolos ou igual às pessoas que admiram sem ter um motivo bem claro para isso.
A questão é, o ser humano faz exatamente isso sem ao mesmo perceber. E é isso que gera no mercado financeiro o famoso efeito manada, que tanto falamos, que é quando está todo mundo comprando um ativo e tu também compra porque está todo mundo comprando e nem percebe por quê, que é por causa desse motivo. Vai lá achar algum motivo racional para ele ilustrar, né? Mas na verdade está comprando porque está todo mundo comprando, seguindo a manada, seguindo a boiada. Propensão baseada em distorções causadas por contraste. Deixa eu te explicar melhor essa sexta tendência que todo ser humano cultiva, usando o exemplo de um profissional que quer vender, de um vendedor. E pegando melhor até os corretores de imóvel. Para tentar emplacar a venda de imóvel, muitos corretores às vezes utilizam uma técnica em que eles apresentam algumas opções extremamente ruins de imóveis, com preços bastante elevados. E na sequência, ele mostra o imóvel que ele quer te vender, que está mais conservado e com um preço ainda melhor que os outros, ou muito parecido com os outros. Daí, quando o consumidor ele coloca na balança as duas opções, acaba optando pela última, sem saber que sua decisão foi manipulada por conta desse contraste. Então, ele ancorou o preço de uma coisa mais ou menos ruim, depois te mostrou o mesmo preço de um imóvel que está bem melhor, e você viu um contraste, pô, esse aqui é um custo-benefício muito melhor, e vai lá e acaba optando por esse imóvel. Então, é um viés emocional, tenha muito cuidado com ele no mercado financeiro e também em outros pontos da sua vida. Tendência influenciada por uma figura de autoridade. O sétimo viés afirma que temos a tendência de sermos negativamente influenciados por uma figura de autoridade, sendo incapazes de agir corretamente muitas vezes. Esse viés foi verificado num teste muito bacana, num estudo feito com simulação de voos. Então, como é que era o estudo? Você tem um piloto e um copiloto. O piloto, né, no voo, é a figura máxima de autoridade. Nesse estudo, mesmo que o piloto começasse a fazer uma manobra que até os copilotos super inexperientes reconheceriam como catastrófica, a figura de autoridade mais baixa, né, o copiloto, ele tinha dificuldade de agir. Então, nesse estudo com essa premissa, foi constatado que em 25% das vezes o voo simulado teria uma queda, uma colisão, sempre que o piloto fosse lá e fizesse algo absurdo, né? Então, muitas vezes o copiloto não ia agir, ia deixar o voo simulado, evidentemente, se transformar numa tragédia, num acidente, simplesmente por medo de questionar a autoridade máxima, que é o piloto. Predisposição em apostar naquilo que parecemos controlar. Esse nono viés afirma que nós temos a tendência a apostar naquilo que a gente escolhe como sendo certo, naquilo que a gente controla. Uma maior quantidade de pessoas, por exemplo, vai escolher jogar num jogo de loteria na qual elas possam escolher os números em vez de fazer uma aposta com números aleatórios. E na realidade, né, evidentemente, a chance do jogo um ou do outro ganhar é exatamente a mesma, mesmo que as pessoas queiram acreditar que a decisão que elas tomam de escolher os números vai aumentar as suas chances. Vieses cognitivos derivados da natureza emocional do cérebro humano. O cérebro humano ele tende a ignorar o pensamento racional e a decisão correta, sempre ou em muitas vezes, na maioria das vezes, favorecendo o lado emocional. Quando a gente se depara com uma situação que exige uma atitude dura, como por exemplo uma repreensão, a gente tem a tendência de usar o lado emocional para sustentar a decisão. E aqui, para trazer um exemplo empresarial na necessidade, quando você tem a necessidade de demitir alguém, ou quando algum chefe tem a necessidade de demitir alguém, cometer algum erro grave, assim, gravíssimo, e evidentemente precisa ser desligado ali por questões racionais. Se esse chefe, né, se esse chefe conhece a família dessa pessoa, sabe que ela tem muitas necessidades, sabe que elas enfrentam dificuldades e vão ficar muito mal, né, se esse profissional perder o emprego, muitos chefes terão muita dificuldade, né, de dispensar essa pessoa, porque eles vão estar lá emocionalmente ligados à causa, com pena dessa pessoa, com pena do nível que ela vai ficar aí sem esse emprego, e acabam tomando a decisão que seria incorreta pelo lado racional, que é de não demitir esse funcionário. Esse exemplo aqui hipotético, né? Tendência de comportamento influenciado por experiências passadas. O 11º viés faz referência àquelas pessoas que são muito influenciadas por experiências passadas. Ao reviver condições semelhantes ao ocorrido num tempo anterior, a gente tem a tendência em acreditar que tudo vai se repetir conforme já havia ocorrido. Considerando aí a quantidade infinita de possibilidades em qualquer situação do nosso dia a dia, em qualquer situação de investimentos, esse viés de achar que a história vai se repetir acaba influenciando negativamente a nossa tomada de decisão. Predisposições causadas por mudanças mentais influenciadas pelo estresse. Nosso comportamento ele tende a seguir um padrão.
um padrão aí que é pré-estabelecido por causa de nossos hábitos. Porém, quando a gente enfrenta situações de estresse extremo, a gente pode acabar modificando totalmente o nosso comportamento. E é isso justamente que destaca esse 12º viés da lista. E aqui eu faço um paralelo com o nosso perfil de investidor. Eu já vi muitas pessoas dizendo aí, julgando serem investidores agressivos ou arrojados, sem entender realmente como elas se sentiriam ao ver o seu patrimônio se desvalorizando em dados períodos, em períodos de crise. Então o que acontece com esses investidores? Passa uma crise, passa uma semana de queda no mercado, não precisa nem ser uma grande crise, e esses investidores se sentem extremamente mal vendo o seu patrimônio se desvalorizar e passam a julgar aí que são investidores conservadores e não arrojados. E daí quando eles fazem isso, eles acabam vendendo seus ativos de risco justamente na baixa e seguindo uma linha que é totalmente contrária, que vai totalmente contra a nossa filosofia de investimentos, que é a filosofia de alocação de ativos, ou seja, vendendo na baixa e depois posteriormente comprando na alta. Então, esses são alguns dos viéses emocionais que podem acabar afetando bastante a sua tomada de decisão e fazendo aí com que você tome más decisões de investimentos, às vezes decisões catastróficas. Como a gente pode perceber, né, depois desse vídeo, o nosso cérebro ele é previsivelmente imprevisível. E é muito importante deixar claro que eu não estou falando assim que você é assim, você que está assistindo e eu não sou. Eu estou dizendo que todos os seres humanos somos assim. E não existe como negar isso. O que a gente tem como fazer é escolher uma estratégia de investimentos a seguir, uma filosofia de investimentos a seguir, que vai minimizar eventuais erros financeiros que a gente pode cometer quando a gente está aí enviesado. E é por isso que eu gosto tanto da estratégia de alocação de ativos. Bom, aqui na descrição desse vídeo eu estou deixando um link para a matéria completa no Clube do Valor, em que eu cito 19 vieses, né, que eu traduzi do Jay Jung, né, não foi eu que criei, além de outros links adicionais também vão complementar bastante o seu conhecimento. Eu também quero recomendar aqui um vídeo em qual eu falo sobre o paradoxo da inteligência financeira, porque nesse vídeo eu mostro como você realmente pode ser o seu maior inimigo. E por hoje é só. Agora é com você. Compartilhe comigo aqui nos comentários qual desses 12 vieses você achou mais surpreendente, o que mais chamou a sua atenção. Também não se esqueça de conferir os links aqui na descrição do vídeo e assistir outros vídeos aqui do canal do Clube do Valor para complementar o seu conhecimento, que tem muito conteúdo bacana. Lembrando sempre que a gente publica vídeos todas as quartas-feiras, quintas-feiras e recentemente a gente começou a fazer vídeos ao vivo toda segunda-feira. Então por hoje é isso, a gente se vê amanhã quinta-feira, semana que vem, e é uma satisfação aí contar com a tua presença nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!